Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre uma das mais importantes obras da literatura brasileira, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do mestre brasileiro, do mestre carioca Joaquim Maria Machado de Assis. Esse romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, é tido como um marco fundador do realismo brasileiro. Quero dizer a vocês, já no começo aqui dessa resenha, que, como vocês, eu tive aula de literatura ao longo do ensino médio, que na minha época se chamava colegial, ali no fim da década de 1990. Eu aprendi essa questão do realismo e tudo mais, das escolas literárias, mas certamente eu não amo a literatura pela questão das escolas, a despeito de entender que para as demandas do vestibular, essa diferenciação entre romantismo, naturalismo, realismo seja importante. Eu quero dizer a vocês que Machado de Assis tem uma peculiaridade fundamental, seja em sentido estético, seja no seu enraizamento com as questões histórico-político-sociais do Brasil. E que realismo aqui em Machado de Assis está para muito além de uma mimese mesma da realidade e de, digamos, uma obediência a cânones europeus. Se nós pensarmos, por exemplo, na dimensão do Émile Zola, esse grande autor francês que tentava vamos trazer para a literatura uma cópia, uma etnografia, um documentário da realidade mesma, a partir ali de configurações em que o narrador fosse se distanciando de meros juízos e estabelecendo parâmetros de cercamento tido como científico das personagens, seus meios sociais. Machado de Assis, influenciado por Lawrence Sterne e Jonathan Swift, esses dois grandes escritores anglo-saxões que antecederam Machado de Assis, Machado de Assis traz narradores que zombam da história, interrompem a história. Machado de Assis, como se fosse um escritor das vanguardas do século XX, faz parágrafos curtíssimos em Memórias Póstumas de Brás Cubas, só com título, repletos de reticências, parágrafos de uma só pergunta, 2 linhas, intervém na narrativa, mostra o fluxo e o refluxo, faz uma história da história, ou seja, questiona a história, estabelece com seu forte traço de ironia, que não é apenas estética, mas sobretudo existencial, do seu pessimismo e do seu ceticismo, uma história que tem uma contra-história, uma história que é narrada em primeiro plano, mas que pressupõe uma série de subterfúgios e questionamentos e autoquestionamentos em segundo plano. E para começar toda essa história de Memórias Póstumas, elas são póstumas porque o narrador Brás Cubas está morto. Ele é um defunto autor ou um autor defunto? Eis a questão. E ele vai mobilizar todo o seu distanciamento, ou suposto distanciamento em relação às coisas mesmas humanas, para falar do nosso teatro mundo, do teatro do mundo, desse palco vão, desse monte de som e fúria que está significando nada. E eu vou falar aqui, mais para o fim dessa resenha, eu vou citar uma das mais famosas frases do Brás Cubas, frase que arremata o romance. Mas aqui é importante dizer para vocês que Brás Cubas não é um brasileiro comum, não é um brasileiro que faz parte da enorme maioria esmagada historicamente da população do nosso país. Brás Cubas é um membro da elite escravocrata, odiosamente escravocrata, ali de meados do século XIX. E autores já fizeram a leitura de que Brás Cubas, com essa corruptela Brás, seria ali uma mimese dos próprios mandatários brasileiros, da história do Brasil vista pelo prisma dos de cima.
Brás Cubas é um jovem peralta. O que seu pai lhe faz para colocar, digamos, freios, superegos, limites, quando se trata de brincar com seu escravo, a criança, uma criança também como Brás, mas o Inocêncio, o pai permite que Brás Cubas lhe cavalgue as costas, como se o menino, que era ali seu criado, seu escravo, não fosse um ser humano, não tivesse dignidade, nesse horror da escravidão. E é interessante que isso que vai acontecer na infância, tanto de Brás quanto de Inocêncio, vai ter profundas repercussões a posteriori, como eu vou falar aqui para vocês nessa resenha. Brás Cubas vai aprendendo então que, como filho da elite escravocrata, odiosamente escravocrata do Brasil, ele pode tudo. Ele está acima das convenções. Ele aprende que existem determinadas pessoas que não têm a dignidade dos de cima. Na verdade, como seres sociais, obviamente que as têm. Mas a elite não permite que essas pessoas que não fazem parte do clube restrito dos de cima tenham a mesma dignidade. Além disso, além dessa cisão de classes, além desse horror da cisão étnica com a escravidão, Brás Cubas também aprende que existem mulheres que podem ser tratadas, isso é odioso também, obviamente, mas então Machado de Assis vai mostrando o horror da escravidão, o horror do patriarcalismo, o horror da diferença social, da cisão social e da cisão de gênero. Há mulheres com quem o jovem Brás poderia se casar, se houvesse conveniência, e há mulheres com quem ele poderia manter casos extraconjugais. E existe ali uma história muito grosseira em Memórias Póstumas de Brás Cubas, não, obviamente, grosseira por parte do Machado, mas grosseira por parte dessa nossa sociedade, que faz com que uma moça chamada Eugênia, uma moça bonita, seja a flor da moita. Esse termo grosseiro vem à tona porque alguém ali dos entornos da família de Brás Cubas tivera um caso extraconjugal. E essa moça, que não era fruto de um casamento regular, era então proscrita como uma filha bastarda. Uma mulher que ali poderia até ser atraente, e Brás Cubas se pergunta, com uma pergunta odiosa, cínica: por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? E a referência do nome Eugênia não nos deve escapar. Eugênia nos liga à eugenia, esse projeto racista, hediondo, esse projeto a ser completamente combatido, de suposto melhoramento biológico. E essa moça Eugênia, uma mestiça num Brasil estruturalmente racista, despertou a paixão de Brás Cubas, e sua própria paixão de moça, mas era levada para uma casa afastada da capital da República do Rio de Janeiro, da capital, na verdade, do Império ali, em meados do século XIX, me desculpem, mostrando a ela que ela poderia, no máximo, angariar o papel de amante, de namorada do Brás Cubas, mas nunca seria levada ao seio de sua casa. Esse horror que acomete uma moça que é ao mesmo tempo pobre e que não tem o pertencimento social de Brás Cubas, é um horror rematado e mostra ali uma sociopsicogênese de um Brasil dos de cima, dos mandatários, um Brasil excludente, o Brasil que explora o trabalho, explora os corpos dos de baixo, das pessoas depauperadas que tentam ali fazer de tudo para tocar a própria vida, mas não os incluem efetivamente. E aí, num determinado momento, Brás Cubas vai encontrar o seu amigo de infância. Um amigo que, quando Brás Cubas descobre ser o seu criado, ser filho dos seus escravos, o jovem Inocêncio, aí Brás Cubas rompe a bonita horizontalidade da amizade e começa a cavalgá-lo como se ele fosse um animal. Brás Cubas depara, anos e anos depois, com o jovem Inocêncio. E Inocêncio já havia podido comprar a sua alforria, já podia então ser um ex-escravo, ainda numa sociedade odiosamente escravocrata. E Brás Cubas, quando depara com Inocêncio,
vê que o jovem havia comprado um escravo por sua vez e estava cavalgando as costas de seu escravo. Quem já leu Paulo Freire, o grande pedagogo, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, sabe que uma das máximas ali do Paulo Freire traz à tona a dimensão de que quando a educação não é emancipatória, o sonho do oprimido ou da oprimida pode ser se tornar um opressor ou uma opressora. Assim pensa o transformador social, o progressista Paulo Freire. Machado de Assis, com sua tétrica visão sobre a natureza humana, Machado de Assis duvida de quaisquer lances para transformar a humanidade, e Machado de Assis concordaria com Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão que tanto o influenciou. Aliás, você que está assistindo a essa resenha, pode ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler e pode assistir a uma aula que eu ministrei sobre Machado de Assis e Schopenhauer. Você pode procurar ali na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, tá bom? E uma aula que parte de uma crônica do Machado de Assis chamada O Autor de Si Mesmo. Muito bem. Schopenhauer costumava dizer que jede Epoche hat ihre Illusion. Cada época tem a sua ilusão. E a transformação social, a convulsão social, o socialismo seria mais uma ilusão. E quando Brás Cubas depara com seu antigo criado, fazendo com o seu escravo recém-adquirido aquilo que ele próprio, Brás Cubas, fizera com Inocêncio, o nome Inocêncio se nos mostra também sintomático. De inocência não havia nada, nem em Brás, nem no seu antigo criado, que tinha a sanha de ser ele próprio o mandatário. Então, todas as causas estão, para o pessimismo machadiano, conspurcadas. São causas vãs, inglórias, dada a natureza egoísta e malévola do ser humano. Brás Cubas vai para Coimbra estudar. Menos do que estudar, só faz farra. Eu estive recentemente na cidade de Coimbra, visitei a belíssima e antiquíssima universidade, salvo engano a segunda mais antiga aqui da Europa, apenas perdendo em idade, em antiguidade para a Universidade de Bolonha, na Itália, e vi o lugar muito bonito de estudos, ou de supostos estudos do Brás Cubas, já que sua vida estava ganha, nunca ganhou pão com o suor do próprio rosto, sempre explorou o trabalho alheio, buscou como fogo fato algum projeto na vida, mas como sua vida estava garantida, a priori, não tinha muito com o que se preocupar. Como deputado, advogou pela causa do liberalismo e do trabalho livre e assalariado, mas era detentor de escravos. Aí Machado de Assis mostrando para nós essa dimensão de que o liberalismo no Brasil, importado ali da Inglaterra, da Revolução Industrial, da dimensão do trabalho assalariado, tinha uma configuração de ornitorrinco, ou seja, de um mamífero que bota ovos, porque o liberalismo poderia ser advogado como verniz pelas elites, que começavam a reformar as instituições segundo prenúncios ali tímidos de democracia burguesa ou de republicanismo, mas poderia muito bem conviver estruturalmente com o horror do racismo e com o trabalho escravo. De tal maneira que Brás Cubas mostra que as ideias importadas da Inglaterra ou da França no Brasil se tornam estruturalmente ideias fora de lugar, como analisou o professor e crítico literário Roberto Schwartz num livro fundamental sobre memórias póstumas de Brás Cubas, um mestre na periferia do capitalismo, Machado de Assis. E eu quero dizer a vocês que professor Roberto Schwartz vai identificar que essas idas e vindas do Brás Cubas, essa volubilidade, é algo de cunho estrutural. É algo que faz com que o Brasil soubesse acoplar o estrangeiro, o progressista, para acochambrar, para tornar convenientes as ideias de fora, para a manutenção da estrutura excludente dentro do nosso país. Ao fim e ao cabo,
o que nós temos em Memórias Póstumas de Brás Cubas é justamente um narrador personagem, um defunto autor, que vai vendo a morte de todos os seus convivas, que se mostra completamente desiludido com a vida, ainda assim, e por vaidade, ou outro afeto que denunciaria um paradoxo, porque alguém tão desiludido com a vida se daria o trabalho de escrever memórias, por mais vaidade ainda depois de morto. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse livro cuja estética é claudicante, cuja narrativa é repleta de trechos que falam com Brás Cubas e também o denunciam pela ironia, que instrumentaliza todos os demais, que trata as personagens, os seus convivas, sempre com relações de poder e excludência. Brás Cubas vai terminar a história dizendo: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E eu quero terminar essa resenha aqui sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas dizendo que, se para Brás Cubas essa frase parece bem cortada, por que o pessimista Machado de Assis teria se preocupado em negar uma obra? Não haveria afeto de amor por seu talento? Onde na obra de Machado de Assis foi retratado, por exemplo, o amor que ele teve pela Carolina? Um amor longevo, de mais de uma década de relacionamento. Por que isso não veio tão à tona? Por que escrever? Machado de Assis não corroboraria uma máxima forte do livro do Eclesiastes, no Velho Testamento? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por que legar algo? Por que se preocupar com as reflexões e aprofundamentos das gerações vindouras, ou mesmo de seus contemporâneos e conterrâneos? Machado de Assis, a meu ver, incorre em duas questões fundamentais: um paradoxo e um brilhantismo. O paradoxo é ter legado, com amor por seu talento, se não pela vida e pelos homens e mulheres, uma obra repleta de ímpeto, de talento, de verve. Uma obra que é o seu próprio legado, para além da miséria humana. E ao mesmo tempo soube mostrar, daí do Brasil, da posição do Brasil, ele, Machado de Assis, que salvo engano sequer saiu do estado do Rio de Janeiro, nunca saiu do Brasil, nunca teria saído do Brasil. Machado de Assis soube mostrar que os parâmetros europeus que ele soube incorporar foram deglutidos, como se Machado fosse um precursor do manifesto antropofágico do modernismo brasileiro, foram deglutidos e foram ressignificados segundo a lógica mesma do Brasil, fazendo com que uma literatura tida como periférica pudesse ter, como o professor Roberto Chivardes falou, um mestre na periferia do capitalismo que teria relido os modelos centrais da literatura francesa, alemã, inglesa, dos latinos, para mostrar que era preciso criar uma nova literatura com base na tradição histórica, cultural e filosófica brasileira. Pessoal, essa foi a resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra-prima do nosso grande escritor e compatriota Joaquim Maria Machado de Assis. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, eu peço que, ao clicar na tecla Seja Membro, você considere a possibilidade de, segundo sua situação financeira, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar esse projeto de universidade aberta do YouTube. Então é isso, pessoal. Eu deixo sempre o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília aí no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!